Por que é tão importante se descentralizar o Estado? Um passo de extrema importância para trazer desenvolvimento e cultivar ideias liberais é a descentralização estatal. Afinal, o que seria um Estado mais descentralizado? O poder mais próximo do cidadão e maior participação do indivíduo nas tomadas de decisão, respeitando mais as vontades locais. Mas como isso poderia de fato trazer desenvolvimento? Os benefícios de um Estado com poder mais difundido são diversos, desde o curto prazo até o longo. No curto prazo, teríamos um governo atendendo melhor a vontade popular, o que dividiria melhor os recursos, além de evitar conflitos, já que uma região não poderia interferir diretamente em outra com opiniões completamente opostas. Porém, os maiores ganhos viriam com o passar dos anos. Mais estados significaria maior competição por recursos, mais disputa para ter investidores, produtividade e prosperidade. Isso aconteceria por dois fatores principais. O primeiro fator é que quanto menor a quantidade de recursos que você precisa administrar, de forma mais eficiente você fará. Como dizia o economista Harvey Lipstein, quando as empresas se tornam grandes e lucrativas, torna-se difícil maximizar os lucros, porque coordenar perfeitamente todos os setores de uma grande empresa é uma tarefa praticamente impossível de ser feita com grande eficiência. E segundo, não há grandes incentivos para se economizar centavos, porque a perda de alguns centavos não será notada em uma empresa que fatura bilhões. Por isso que empresas gigantes tendem a colapsar com o tempo. Ela não sustenta a eficiência que a fez crescer um dia. Como dizia Milton Friedman, o monopólio possui nele mesmo a sua própria semente da destruição. Isso desde que não existam incentivos governamentais por trás disso. O segundo fator provém que o homem reage a incentivos. Esse inclusive é o quarto princípio básico da economia. O deputado Jair Bolsonaro fala em descentralizar as leis penais pelo país, pois assim haveria um incentivo maior para punir os criminosos de forma mais rígida. Mas vou além. Por que não criar um próprio sistema independente de tributações, leis trabalhistas e até o welfare state, diminuindo os efeitos de desigualdade pelo país e evitando até mesmo os desequilíbrios fiscais? Com isso, vamos imaginar que em uma cidade X fosse dada total independência para duas regiões. No caso, a região A tem um viés mais conservador e liberal, ao passo que a região B possui como um todo correntes mais esquerdistas. O que aconteceria? A região A provavelmente diminuiria suas tributações e burocracias, atraindo investidores locais e externos, enquanto a região B provavelmente adotaria políticas mais populistas de distribuição de renda, com welfare state maior, o que travaria a economia e afastaria empresários e empregadores de alta produtividade. Passado um certo tempo, olhando o desenvolvimento de seu vizinho e a fuga de seus moradores, geradores de emprego, a região B não teria outra opção que não fosse abrir seu mercado e diminuir o peso do Estado para poder competir com a região A. Moral da história, chegaria em um ponto que a população iria perceber a sua pobreza e as oportunidades nas regiões vizinhas e iria querer para si a fórmula de sucesso adotada ao lado. E quanto maior for essa descentralização, quanto menor a quantidade de recursos para ser administrado em um pacote só, maiores serão os impactos. Sabe por que as pessoas não olham para o país como Taiwan, Nova Zelândia e tentam copiar? Porque a maioria esmagadora da população nem sabe como funciona o sistema político e econômico lá. Porém, quando você vê isso acontecer ao seu lado, você começa a entender melhor. O modelo mais próximo do ideal hoje é o da Suíça, um país que possui 8,3 milhões de habitantes e 41 km², tem 26 regiões que, a não ser pela política externa, exército, constituição e moeda, são totalmente independentes entre si. Isso dá cerca de 320 mil pessoas por região. É como se cidades ou até mesmo bairros do tamanho de Pelotas, Londrina e Itaquera possuíssem seu próprio sistema tributário, suas leis trabalhistas, seu próprio sistema público de saúde e educação e assim em diante. Por mais que o sistema público não seja em si o ideal, o líder do seu bairro vai atender muito melhor às demandas locais do que um cara que mora centenas de quilômetros e nunca sequer visitou o local, fazendo assim uma melhor alocação dos recursos públicos. Enfim, tão importante quanto defender um Estado mais enxuto do que o atual, é defender um Estado de menores proporções do que o atual, algo fundamental para melhorar a aplicação do patrimônio público e o principal, difundir e conservar ideias liberais pelo país.